O tamanho do buraco no qual o presidente Donald Trump se enfiou é gigantesco. Neste momento, não há uma saída fácil para os Estados Unidos. A seguir, vamos imaginar uma sequência de acontecimentos que poderiam permear dois possíveis futuros. O primeiro é Trump simplesmente encerrar a guerra. Com o Estreito de Hormuz fechado, com seu parceiro Israel ainda intensamente envolvido nos combates, e recebendo em troca uma chuva de mísseis que tem passado por um domo de ferro cada vez mais ineficaz. Antes de pensar nas consequências de um abandono americano da guerra no Oriente Médio, é necessário saber por que Donald Trump tomaria uma decisão assim. Em primeiro lugar, o seu índice de popularidade jamais esteve tão baixo. Desde que ele assumiu o seu primeiro mandato. Hoje, este índice se situa na casa dos 36% e, se as eleições de meio de mandato fossem hoje, o Partido Republicano seria derrotado nas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado. Uma prova da insatisfação popular em relação ao atual mandatário da Casa Branca é que neste último fim de semana, houveram massivos protestos em cidades de todos os 50 estados americanos, questionando a atuação do presidente americano nos mais diversos pontos, que incluem desde a economia até a maneira como ele tem lidado com a questão da imigração. A condução errática da economia certamente é o fator que mais contribui para aumentar a impopularidade de Trump. A pressão inflacionária, iniciada com os tarifaços e ampliada por um barril de petróleo que está custando hoje, 30 de março de 2026, mais de $105, tem trazido impactos severos no custo de vida. Do combustível que move os transportes até o fertilizante necessário para o cultivo de alimentos. O início de uma guerra vista por muitos americanos como totalmente desnecessária, fez com que a cotação do barril de petróleo aumentasse mais de 30%. E as contramedidas iranianas, como o fechamento do Estreito de Hormuz, só contribuíram para que o preço permanecesse nas alturas. Há ainda uma forte desaprovação em relação ao envio de soldados americanos para atuar no Irã. Até agora, apenas ataques aéreos e com mísseis foram realizados. Havia a esperança de que tais ataques fossem o suficiente para desestabilizar o Irã e promover a queda do regime dos ayatolás. Mas tal cálculo se mostrou completamente equivocado. E a conclusão de muitos analistas militares é que, se os Estados Unidos quiserem terminar o serviço, se quiserem derrubar o regime, terão que enviar soldados para o país persa. Mas, não é necessário muito esforço de análise para perceber que tal ação resultaria em milhares de militares americanos mortos. Mesmo entre a base trumpista. Há grandes índices de incômodo com o possível fato de milhares de famílias americanas receberem os corpos de seus jovens em sacos. Isso derrubaria a já combalida popularidade de Trump a níveis insustentáveis. Olhando por este ponto de vista, não restaria outra opção a Trump a não ser abandonar essa guerra, fazendo uso de uma retórica de quem saiu vencedor, mas na prática sem conseguir alterar o regime iraniano, e ainda consumindo um estoque de armamentos de ataque e defesa que demorará anos para ser reposto. Mas, que tipo de mensagem tal atitude passaria para os aliados, e sobretudo, para os inimigos? É difícil dizer com detalhes o que poderia acontecer, mas, de modo geral, podemos pensar no seguinte: o Irã, combalido e machucado, ainda teria força suficiente para, se quiser, manter o bloqueio ao Estreito de Hormuz. Se nem a ação da marinha mais poderosa do mundo foi capaz de impedir o país persa de suspender o tráfego marítimo na região, sem navios de guerra dos Estados Unidos e sem suas ações militares, o estreito cairia de vez nas mãos dos iranianos. É de se imaginar que muitos aliados não irão gostar do fato, especialmente quando se derem conta que, antes da intervenção americana, a passagem por Hormuz era feita sem maiores dificuldades. Assim, os países do Golfo poderiam repensar na presença de bases americanas em seus territórios. Isso não só não foi suficiente para permitir que seus navios petroleiros passassem por Hormuz, como ainda os tornou alvos de mísseis iranianos, o que causou danos físicos e, sobretudo, econômicos. O turismo e os negócios em locais como Dubai ou Catar foram severamente afetados. E, não há uma perspectiva de solução a curto prazo. Uma outra mensagem, mais sutil, mas não menos poderosa, é que a tecnologia militar da Rússia e da China, utilizada pelo Irã, mostrou tamanha eficiência que fez os todo-poderosos americanos desistirem de estabelecer seus objetivos militares. Outros potenciais adversários americanos.
Neste momento, já devem estar procurando negociar com russos e chineses para adquirir tal tecnologia. E também com os iranianos, para também ter acesso a drones ou mísseis capazes de machucar os americanos. É de se imaginar que o status de superpotência militar dos Estados Unidos iria sofrer, ou melhor, já está sofrendo um baque considerável. Mas, e se Trump leva adiante a guerra? Segundo diversos analistas militares, para invadir o Irã com alguma chance de sucesso, os americanos precisariam enviar para lá algo em torno de 1 milhão de soldados. Mas esses soldados entrariam em um país com 90 milhões de habitantes, muitos deles dispostos a tudo para defender a sua terra. E, falando em terra, o Irã não é o que se pode chamar de local hospitaleiro. Tem regiões muito montanhosas e regiões pantanosas. Além disso, o exército persa é muito bem equipado e as mesmas armas que têm sido o terror das bases americanas nos países árabes, como por exemplo os drones Shahed, seriam ainda mais eficazes. Uma invasão total não seria garantia da queda do regime, poderia durar meses, ou mesmo anos, custar centenas de bilhões de dólares, e causar milhares, dezenas de milhares de baixas americanas. Desnecessário dizer que isso seria o fim político de Trump e daqueles que estivessem, de alguma maneira, relacionados a seu governo. Uma opção de invasão terrestre menos custosa, ao menos teoricamente, seria invadir a ilha de Kharg. Essa ilha, situada a cerca de 30 quilômetros da costa iraniana, concentra 90% das instalações para exportação do petróleo daquele país. Porém, é de se imaginar que as forças militares do Irã não irão facilitar este tipo de ação. E o que é pior, uma ação militar em Kharg pode causar danos imensos à própria estrutura petrolífera, contribuindo para manter nas alturas o preço do barril. E ali também há uma possibilidade de que o número de baixas americanas possa vir a ser muito maior que o aceitável. E, se a ideia americana seria asfixiar economicamente o regime, não há qualquer garantia de que isso diminuiria o ímpeto iraniano em querer combater. Talvez fosse justamente o contrário. Uma vez que eles poderiam perder Kharg, talvez não lhes restasse outra opção a não ser atacar as indústrias petrolíferas dos países do Golfo e também suas usinas de dessalinização. Desnecessário dizer que isso tornaria o bloqueio do Estreito de Hormuz uma brincadeira de criança, e que isso teria a possibilidade de enfiar o planeta numa crise que faria de 1929 um passeio num parque numa tarde sossegada de domingo. Analisando esses fatos, chega-se à conclusão de que para o mundo, seria melhor que Trump decidisse por um fim nas ações americanas. Mas, para os Estados Unidos, e tudo aquilo que ele representa, não seria nada bom. Os americanos sairiam mais fracos dessa guerra, e suas parcerias com as monarquias árabes poderiam ficar em xeque. E, não dá para saber o que Israel faria. Se continuaria com a guerra contra o Irã ou se limitaria as suas ações ao Líbano. E, também há dúvidas sobre o que os iranianos fariam com Israel. Sem uma pressão militar americana, talvez o número de mísseis sobre Tel Aviv poderia aumentar. No entanto, se os americanos partirem para a invasão por terra, seja limitada, seja total, que o mundo se prepare para tempos absolutamente turbulentos. A única conclusão que se pode tirar disso tudo é que Donald Trump tomou uma das piores decisões da história americana ao atacar o Irã. E, não importa o caminho escolhido, esse erro vai custar, ou melhor, já está custando muito, muito caro. Obrigado por assistir. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva neste singelo canal. Até a próxima!